o ano do Flamengo de 2019, com o Jesus, que sabia que ia pro jogo e ia ganhar. Flamengo, 81 pontos. Nunca um time conseguiu 25 vitórias no campeonato por pontos corridos com 20 equipes. O Flamengo de 19, pra mim, é o maior Flamengo da história. E já sabendo que a gente ia ganhar todos os jogos. O sentimento que você tem, assim, ó, eles ganharam sem fazer tanta força, assim. Flamengo vai a 84 pontos. Recorde absoluto de pontos no Brasileirão de 20 times. É raro você ter um time que ganhe Brasileiro e Libertadores, como o Flamengo conseguiu em 2019. E foi algo mágico, que foi algo histórico para o futebol brasileiro, para a gente lembrar com muito carinho para sempre o que aquele time jogou, o que foi aquele período de 6 meses em 2019, inacreditável. Acho que ninguém no futebol brasileiro, nenhuma equipe no futebol brasileiro jogou mais bola de 19 para cá do que aquele Flamengo. Nem mesmo o Galo de 21, que acho que chegou bem perto, mas nenhuma equipe superou aquele Flamengo de 19. O que não significa que todos os campeonatos depois daquilo foram horrorosos. O que não significa que todos os campeões depois daquele não têm méritos. Eu gostei muito do campeonato de 2023. Nós tivemos um Luiz Soares, gente, desfilando nos nossos campos. Nós tivemos um Paulinho e um... Apita Rafael Claus! Fim de papo em Porto Alegre! Uma vitória com a assinatura de um time impressionante, que além de encantar o Brasil, está a um passo de soltar um grito aprisionado no peito de campeão brasileiro. Que vitória, meus amigos! Uma vitória épica! 2019 era piada, pô, nós ia pro jogo e já falava, mano, esquece. Sério? E olhava o olho dos caras pra jogar contra nós. Não, dava, nossa, é gostoso. O Flamengo de 2019 encaixava a marcação, não dava, não tinha saída. Gente. Desde 19, que pra mim é o melhor Flamengo da história. E olha que eu vi o do Zico jogar e ser campeão. Cara, mas mesmo 2019, que a gente fala que assim, esse é um parâmetro que não... E assim, eu sei que o flamenguista quer que 2019 aconteça de novo, e não vai acontecer, é impossível, do jeito que foi, não tem como, porque simplesmente, só pelo fato de que eu acho que 8 ou 9 jogadores daquele time chegaram naquele ano e todos deram certo, ninguém machucou grave, né, só o Diego, e foi... E foi bom. Encaixou o time melhor sem ele, aí ele volta na final pra ajudar no título, então assim, esse tipo de coisa... Não é uma coisa que vai se repetir. A gente tem que trabalhar. Cara, aquilo foi a nota 11 de 10. Pois é. Aquilo ali, o cara. Aquilo não é a média. O Jorge Jesus teve mais taça do que derrota. Não. Como é que pode isso? Os caras perdeu só 4 jogos. Não ele é existe. insuportável. E só que eu não respeitava tanto, porque as coisas que ele falava davam certo. E no futebol. Você é maluco, pô. Não tinha como nem respirar. Porra, que time é aquele? Mano, ontem eu vi com meus próprios olhos, assim, o que os times sofrem. Não tem como, é a mesma coisa que, sei lá, tu que luta aí, que tu gosta de jiu-jitsu, né, essas porra também de luta. É uma coisa que tu entrar no ringue com o John Jones e achar que vai ganhar, pô. E neste século, no Brasil e na América do Sul, o maior time que eu vi é o do segundo semestre de 2019, o Flamengo do Jorge Jesus. Olha aí. Pra mim é o maior de todos. Então, esse time e o Gabigol, em termos de idolatria, assim, ele se aproxima dos caras de 81. Sim. Falar que o Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo é um absurdo. Não. Claro que, de novo, tem rede social. Tem uma coisa que, pra mim, pelo menos, atrapalharia a idolatria do Gabigol, que é o trap dele. De novo, nem todo ídolo é um craque, nem todo craque é um ídolo. Eu tô falando de um cara que é um puta ídolo, que é o Gabigol, e um puta jogador de futebol de hoje e de sempre. Eu adoro o Gabigol desde o Santos. Tu acha melhor que aquele? O Flamengo de 19, pra mim, é o maior Flamengo da história. Mas eu sou um voto vencido normalmente nas discussões, tá? Bom, eu não sei porque eu não vi jogar, né? Eu só vi o de 19 e realmente aquilo ali, assim, é sobrenatural. Que isso, mano? Aquele Flamengo era uma máquina de jogar futebol. Então, pra mim, aquele ali é o melhor de toda a história. O flamenguista fica puto. Eu lembro de assistir os jogos do Flamengo só pra ver de quanto que a gente ia ganhar. É isso. Era um sentimento que eu nunca tinha tido antes. Cara, mas sabe... 69 mil pessoas, arredondando aqui. Flamengo vai a 84 pontos. Recorde absoluto de pontos no Brasileirão de 20 times. Santos tem 68 pontos. É o vice-líder.
Santos que joga amanhã contra o Fortaleza. 2019 era piada, pô. Nós ia pro jogo e já falava, mano, esquece. Sério? E olhava o olho dos caras pra jogar contra nós. Não, dava, nossa, é mano. gostoso. Quando ele chega, ele já modificou tudo ou ele já pegou e anda... Como que foi esse processo? Então, mas não é questão de modificou tudo. Quando ele já chega, tipo, é igual eu falei, ele já chega xingando todo mundo. No treino ele já falou, por que você não tá pressionando? Você tem que pressionar. Eu, assim, com 60 anos eu jogo. Desse jeito, assim. E eu falava, tudo bem, o que eu vou falar? Respeito. E outra, as coisas começaram a dar certo com o Jorge Jesus. Então, quando as coisas dão certo no futebol... Ninguém questiona. Ninguém questiona, essa é a verdade, entendeu? Como é que é? Eu tenho duas coisas a falar desse assunto que eu acho que são importantes. Primeiro, esse jogo com o Jorge Jesus, não sei se vocês lembram, o Botafogo perdeu o jogo de 3-2 no Maracanã. Lembro. Sem sombra de dúvida, foi uma das melhores partidas da gente no campeonato, se não a melhor sob o meu comando. A gente conseguiu algo que era um desejo da gente, que era marcar em cima, e a gente fez um gol com 2 ou 3 minutos de jogo. O Cícero fez um gol de cabeça. Quer dizer, vamos pegar os caras em cima, a gente faz um gol logo, era tudo que a gente queria. Depois, no final do primeiro tempo, o Gerson empatou o jogo. O Gabigol virou o jogo. Depois o Diego Souza fez um golaço de falta, chutou lá do meio da rua, fez um golaço. E no final o Flamengo fez o 3-2. A gente jogou demais, se esforçou muito, jogou muito próximo da nossa plenitude. E o Flamengo ganhou, me pareceu. Sabe o sentimento que você tem assim, ó? Eles ganharam sem fazer tanta força, assim, era tão forte o jogo coletivo, a individualidade dos jogadores, a atmosfera, aquilo ali era tão forte que eles, mesmo a gente jogando no nosso limite, eles não foi suficiente. Eu saí assim com o sentimento assim, nós fomos no nosso limite. Não foi suficiente para empatar nem vencer eles. E sobre essa equipe do Flamengo, eu enfrentei eles 3 vezes. Uma com o Jorge Jesus, a segunda eu já pelo Curitiba, que foi essa que eu contei anteriormente, aí era o Domenech. E a terceira agora pelo Botafogo era o Rogério. Eu nem tava na beira do campo porque eu tava com Covid, mas é um grupo de jogadores assim espetacular, né? Obrigado, que eu joguei 1 ano no Flamengo, parece que eu joguei 50, parece que eu joguei 10, 15. Parece. Sabe por quê? Porque foi tão intenso aquele ano ali. Foi um ano de tanta conquista, tanta vitória, né? Um ano especial, cara, sabe? Do meu lado pessoal também, pra minha família, sabe? De poder me ver jogar e poder ver aquele momento ali de Maracanã todo final de semana e já sabendo que a gente ia ganhar todos os jogos. Exato, porque assim, eu como torcedor, eu ia assistir o jogo do Flamengo pra saber de quanto que a gente ia ganhar, tá ligado? De quanto... Beleza, não, mas é verdade. Menos do Fluminense. Fluminense é a porra da pedra no sapato. Cara, assim. mas aí, teve o Vasco também, né? Não, mas porque assim, o velho chegou no meio do ano, né? Sim. O Jorge Jesus ali. Ficou algo. E assim, a gente conversou com o Diego, né? O Diego falou que ele. Quando o Jorge Jesus chegou, ele já chegou dando esporro no Diego, porque tinha chegado trazendo alguma coisa. O velho era maluco, cara. Porque ele passava. Eu lembro, eu tava no estádio no 5x0 contra o Grêmio, né? E, cara, tava 4x0. E o Jorge Jesus na beira do campo, alucinado, assim, não parava de cobrar uma coisa de maluco. E assim, talvez esse jeito dele refletiu a intensidade que aquele time jogou naquele ano, né? Pois é, ele era terrível. Quanto mais a gente ganhava, pior ele ficava. Maracanã lotado, todo jogo. Torcida a favor, todo jogo. Time amassando todo o jogo, pressionando, ninguém conseguia sair jogando um segundo. E com a bola no pé, uma qualidade assim imensa, todo mundo sabia o que fazer. Então a nossa única dúvida, assim, nós ia lá tinha um bobinho lá, nós falávamos assim, amanhã não sei nem vou dar o nome do adversário, mas será que vai ser 3? Aí o Gabi falava assim, eu vou fazer 2. Aí o Bruno Henrique falava, eu vou fazer 2 também. Então vai ser 4. E ele era assim. Aí chegamos lá, fomos jogar contra eles, mano, foi embaçado, a gente não conseguiu... Não viu a bola? Não viu a cor da bola. Na arena, a sorte que o VAR ali tava com um anjo ali, que teve uns 3 ou 4 impedimentos ali. Caraca, eu falei assim, pegava a bola, tu não conseguia, porque o Flamengo de 2019 encaixava a marcação, não dava, não tinha saída, a gente não tinha saída. Pegava a bola assim, só chutando pra frente, toma de contra-ataque. A chave era essa, né? Encaixar a marcação ofensiva. E pegamos também o Flamengo também, os caras estavam na fase voando, né? Todo mundo voando. E aí foi... Aquele jogo do Maracanã foi... Aí empatamos o jogo lá, aí no Maracanã, filho, no primeiro tempo até que nós fomos bem, só que no finalzinho... Nós tomamos um gol. Aí, filho, no segundo tempo, tomamos outro gol de bola parada, filho. Aí eu falei pro Kahneman, falei, Kahneman,
vamos fechar a casinha, senão vamos tomar mais. Vamos fechar mais a casa aqui. A gente foi reuniu ali, porque, mano, os caras tava demais. E a gente também não tava bem. A gente tem que entender também quando o adversário, naquele momento, tá superior. E você ter humildade de quê? Fechar a casinha pra não tomar uma humilhação. Entendeu? Só que pra tu ver que depois os caras ganharam o título, porque o Flamengo tava muito forte, mano. Acho que foi o grande jogo desse Flamengo, né? Exatamente, porque, tipo assim, é igual assim, o Flamengo tava muito forte em 2019, como o Grêmio também tava em 2017. Sim. Entendeu? Então a gente tem que saber reconhecer. Aquele momento, os caras estavam muito superior a gente. O Michael fala isso também, que o jogo no Maracanã, o Michael, o volante, ele fala, cara, não tinha como, os caras vinham de uma forma. Exatamente. Então, tipo, e acaba que, tipo assim, o Flamengo, com o Jorge Jesus, trouxe um modelo diferente, novo, coisa que ninguém sabia como é que era. Então, tu vê que dificultou. Todo mundo que o Flamengo jogava era goleada. Toma. Então, foi muito difícil pegar eles. Depois, no outro ano, tu viu que já não foi a mesma coisa. Você já começou já a encaixar, tem a pandemia, esse negócio assim, então... O Flamengo em 2019, mano, tem um jogo que eu fico besta, assim, acho que o Flamengo tava goleando e o Ilharão pega uma bola no meio campo, volta. Aí pega outra bola no meio campo, volta. Aí pega outra, volta. Pô, tava goleada pro Flamengo. Ele, Arão! Filha da puta! Ele xinga muito, né? Tipo, vai pra frente, mano. Eu falei, que isso, mano? O cara é, tipo, incansável. Tanto que aquele jogo que a gente perde pro Flamengo, Grêmio e Flamengo no Maracanã, que foi 5. Depois eu encontrei o Gabigol e falei, e aí, como é que foi? Ele falou, a gente já sabia que a gente ia fazer gol de escanteio em vocês. Eu falei, por quê? Ele falou, porque vocês marcavam individual. E aí, na véspera do jogo, a gente treinou. E o Jesus falou pra gente, se vocês não fizerem um gol de cabeça nesse jogo, no escanteio, vocês estão fodidos comigo. E aí tu vê que o Rodrigo Caio faz um gol, tipo assim, parece que é de brincadeira, de cabeça. Né? Tipo, vai no ângulo. Só que os caras já estavam sabendo tudo que ia acontecer, mas foi uma movimentação toda, pô. Então o cara, ele é monstro. O cara pro futebol é monstro. Pô, mas aquele time do Grêmio ali era bom, hein, mano? Bom, cara. E também tinha umas pecinhas boas. E ali a gente tinha uma estratégia de segurar o primeiro tempo. E no segundo tempo o Renato ia botar os caras pra correr, assim. Só que a gente toma um gol no finalzinho, cara. Que acho que não sei se é o Gabigol, o Cebolinha. O Cebolinha não, acho que é o Gabigol que faz o gol, o Everton. Que ele corta pra dentro, faz o gol e faz 1-0. Aí meio que destruiu assim a gente, mas a gente tinha um time bom, só que o Flamengo em 2019 não tinha como. Não. Mas era um time, o de 2019, que era pra ter sido campeão do mundo. E até além dele. No ano seguinte, poderia ter. Cara, você falou do Flamengo quando nós enfrentamos eles no Mundial. Eu acho que principalmente nós brasileiros víamos a expectativa que se criou nesse jogo para saber a força do Flamengo contra um clube grande europeu, que na época o Flamengo estava sendo o melhor time do Brasil disparado. Acho que era a época que o Jorge Jesus estava lá. Então até nós brasileiros queríamos ver como que seria esse jogo, qual seria o nível do Flamengo, se nós teríamos uma facilidade ou não nesse jogo. Eu não joguei esse jogo porque eu estava lesionado, mas eu lembro do jogo assistindo que foi um jogo muito equilibrado, foi um jogo decidido na prorrogação, eu acho. Então mostrou que o Flamengo naquela época estava em um bom nível, e os jogadores... Eu não fui para a convocação e depois os jogadores falavam que o time era bom, que se surpreenderam até com a presença dos torcedores na final. Até o clima esquentou um pouco ali, que eu acho que ajudou assim, para que o jogo fosse um pouco mais disputado. Então, naquele momento, o Flamengo teve uma imagem assim, muito boa que teve um nível assim para disputar de igual para igual com um clube como o Liverpool que tinha acabado de ganhar a Champions também. Years ago, do you have like many amazing memories of that game against Flamengo? Because we talked about the fact you had the Brazilians in your in the squad. Did they warn you about the qualities? Or did their level surprise you? They should have gave us some warning because we wasn't really expecting them to be that good, to be honest. But no, they were a really good team, the fans were amazing, but that's something that fans were really, really good. Lot of support, very loud the whole game. But yeah, tough team to break down, taking us the extra time. And it was a very, very difficult game, but it was one that I look back with a fond memory.
Like I said, not many people can say they won the club like that. Você é brasileiro, Alisson, então você está mais acostumado ao noticiário brasileiro, ver o que o Flamengo realizou no Brasil e na América do Sul. De alguma forma você acha que os teus companheiros e que a Europa olharam hoje para o Flamengo de um outro jeito, talvez não esperassem um time brasileiro tão bem preparado assim? Cara, isso foi muito bom, a maneira como foi, lógico, eu estou muito feliz por ter vencido, mas foi muito bom a maneira como foi o jogo. O Flamengo jogou de igual para igual e se falava, o Flamengo pode vencer o Liverpool, não pode vencer o Liverpool. Lógico que pode, uma competição assim, onde é um jogo, como eu falei, eles demonstraram dentro de campo a qualidade que tem, né, não só da boca para fora. E eu fico muito feliz porque isso valoriza novamente o futebol brasileiro. A maneira como o Flamengo jogou aqui demonstrou que um time organizado, como é o Flamengo, com um bom treinador, com jogadores de qualidade, jogadores que se dedicam dentro de campo, que correm, jogam com seriedade, o Brasil pode evoluir muito ainda nisso. As outras equipes estão muito atrás do Flamengo, né? Então, esse é maluco, não tinha como nem respirar. Porra, que time é aquele? Mano, ontem eu vi com meus próprios olhos assim, o que os times sofrem. Não tem como, é a mesma coisa que, sei lá, tu que luta aí, que tu gosta de jiu-jitsu, né? Essas porra também de luta. É uma coisa que tu entrar no ringue com o John Jones e achar que vai ganhar, pô. A derrota é certa, pô. Porra, definitivamente não dá. Mano, os caras, tipo assim, ensaiado, eles ficam falando um bagulho que tu não entende nada. Tipo assim, movimenta, toca, pula uma casa. Aí, tipo assim, tu não sabe nem que porra é essa, pula uma casa. Aí, pô, toqueira do caralho, agora rasca. Pô, entra no 3, tem que entrar na movimentação do 3. Caralho, tu não entende nada. Mas decidiu nesse lance. Gabriel Barbosa, o artilheiro da Libertadores, bota pra dentro e a pressão aí, ó. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música, é gol do Mengão! Gol! Épico, memorável, o maior momento da história do Flamengo! Eu só acredito porque estou narrando! Quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? Se não tinha, tem a partir de agora! Gabriel Barbosa, o Gabigol, na galeria dos imortais rubro-negros, um time abençoado por Jesus, o time que encontrou Jesus.